Gravação aqui, Paulo. Eu acredito que eu devia ter dito essas informações antes de dar início à gravação. Deixa eu só parar a transcrição aqui. É, Eu acho que você pode comentar de novo. vou nessa. Bom dia, pessoal. Essa é a nossa primeira reunião aqui do grupo de aprimoramento de previsão de geração eólica. Antes do Paulo começar a espelhar a PPT dele e começar a apresentação, a gente relembra que alguns aspectos no âmbito dessas reuniões de grupos de técnicos no âmbito do CTPMOPLD, que essa reunião é gravada. Ela é disponibilizada nos canais, no canal oficial do CTPMOPLD, o MP4, e os vídeos ficam disponibilizados nos canais de YouTube das instituições. Ao permanecer na reunião, você concorda para divulgação dessa gravação para fim de registro, divulgação desses canais de comunicação. E dois pontos importantes aqui é que não é permitida essa gravação por terceiros e nem o uso de IA para transcrição de áudio, respeitando aspectos aí bem conhecidos de aspectos de LGPD. É, a gente já deixa aqui informado a página desse grupo técnico já está aberta lá no portal do CT. A gente deixou ali o link dessa apresentação de hoje. As perguntas a gente deixa para o final da reunião, pode ser via por chat ou pode levantar a mão, a gente abre uma fila aí na sequência para vocês fazerem as perguntas, considerações a respeito da atividade. Eu acho, Paulo, que de recomendações iniciais era isso. Acho que quiser espelhar a tua tela aí, por favor. Perfeito. Aí, só reforçando, Rodrigo, a questão das perguntas, pessoal, a gente vai dar prioridade às perguntas do chat primeiro, para ter, né, uma ordem certinha aí de resposta. E aí, se durante a apresentação vocês puderem já ir encaminhando as respostas, eu acho que fica legal, porque aí a gente já incorpora na ordem ali que a apresentação será feita. Mas se a gente conseguir, né, a gente tenta abrir a palavra para vocês também ao final para esclarecer ainda mais. Deixa eu compartilhar aqui. Rodrigo, me dá uma ajuda aí, se a hora que Tá chegar na para tela. vocês. Tá na Tá na tela. tela? Só mais uma recomendação pro pessoal aqui, Paulo, aqui eles, como tem permissão de abrir o microfone, a gente pede pro pessoal tomar cuidado aí na hora de entrar. A gente fica cuidando aqui, né? Mas cuidar a questão do microfone aberto, por favor. Qualquer coisa, se acontecer, eu aviso também durante a apresentação. Bom, pessoal, deixa eu só melhorar para mim aqui. Eu não estou vendo vocês agora, porque eu vou usar aqui minha tela principal para ficar mais fácil. Então, Rodrigo, se tiver alguma questão, alguma coisa que interromper ou falhar, vocês me avisam aí e a gente tenta, algum problema técnico, a gente tenta resolver. Combinado. Bom, pessoal, essa é a primeira reunião de um grupo que a gente está abrindo, né, para avaliar e propor melhorias na previsão eólica, considerando os cortes, restrições de geração. É, é uma primeira etapa, ainda é uma primeira etapa, a gente não, nessa primeira etapa, não está prevendo a implementação das soluções no ambiente oficial, operacional, né? É uma primeira etapa para a gente ouvir mais, né, e colher mais informações. Então, vai ficar claro, né, no decorrer da apresentação, mas só para tranquilizá-los, que é uma fase, né, é uma etapa para abertura mesmo, né, de juntar informações. Bom, a abertura a gente já fez. O que vai ser a nossa agenda de hoje? Vou contextualizar um pouco do problema. A ideia não é a gente direcionar soluções, mas a gente vai apontar algumas possibilidades, né? Mas é mais uma reunião para trazer todo mundo para a mesma página em relação a esse problema, né, de previsão, para dar abertura para que todos possam contribuir. Depois a gente vai mostrar um pouco de um cronograma que a gente elaborou para facilitar essa questão de participação mais aberta. A gente vai trazer aqui, é mais informativo, né, alguns links para alguns produtos, né, que a gente tem que vão facilitar as análises, propostas de solução. E no final a gente caminha ali para algumas informações finais e abre o espaço para as dúvidas. Bom, que é a atividade? Né? Avaliar e propor melhorias na previsão de geração eólica, considerando os cortes de geração. Né? Aqui a gente está falando só do horizonte do dia seguinte ao primeiro mês operativo. Isso engloba apenas os modelos WL semi-horário e WL semanal.
Então, a gente não vai estar aqui, embora possa gerar insumos que possam ser aplicados e evoluídos em outros processos, aqui nesse GT, nesse grupo de trabalho, a gente vai estar falando só das previsões que vêm do WO semi-horário e semanal. Qual que é o objetivo? É investigar os problemas, né, na previsão associada aos cortes, restrição de geração de um modo geral, e avaliar os impactos desses cortes, o que esses cortes têm causado nas previsões eólicas, que também, pessoal, somente previsão eólica por enquanto, avaliar o impacto da previsão do corte na previsão eólica, tanto na programação quanto no planejamento de curto prazo. Quando a gente fala isso, DCEM, Decomp, primeiro mês do New Wave. Né? E propor soluções, né, para mitigar os problemas que a gente identificar aí. O que é o problema central dos modelos de previsão, né, que acaba afetando os modelos de planejamento? Hoje, tanto o WO semi-horário como o WO semanal são treinados com os dados históricos de geração observada real. O que acontece com isso? A geração observada está sob efeitos de operativos adversos, né, como os cortes, falhas, manutenções, né, tudo isso impacta, né, a produção da usina, que é a geração observada. Impactando a geração observada e os modelos de previsão treinados com ela, essa previsão pode conter, né, ou superestimações em relação à geração observada real, e isso afetar o desempenho dos modelos energéticos. Então, em suma, o problema hoje dos modelos de previsão é isso. Quais são os principais desafios, né, que a gente identifica, né, dentro desse problema? E como eu mencionei, a geração observada está sob restrições operativas, e se a gente olha essa geração observada, a gente vai ter uma superestimação, né, uma subestimação em relação à geração potencial. O que é a geração potencial? É a geração que a usina eólica geraria se não tivesse nenhuma restrição operativa. Ou seja, eu tenho recurso de vento, quanto que a usina geraria se ela tivesse aquela plena capacidade em termos né, de operação. Essa seria a nossa geração de potencial. Muitas vezes a gente chama de geração de referência, ou geração estimada. Então, a gente vai, nessa apresentação, eu vou colocar todos os termos que a gente acaba usando, né, para ajudar, né, quem tem familiaridade com um termo ou outro. Né? Por exemplo, a gente sabe que os geradores eólicos têm mais familiaridade com o termo geração de referência, que é um termo usado na pós-apuração da geração. Então, aqui a gente vai tentar colocar todos os termos. Mas, em suma, né, é o conceito que a gente tem que entender, que é a geração potencial, o máximo que a usina gera, né, se tiver recurso disponível. E aí, a gente poderia, né, pensar o seguinte, né, eu posso ter uma informação, treinar os modelos com uma geração potencial. Em vez de treinar os modelos de previsão com a geração real, que está sob efeitos de corte, eu poderia pensar, não, vamos fazer, né, um treinamento com a geração de referência, a geração potencial. O que acontece com isso? A geração de referência, né, ou geração potencial, ela vai aproximar ao mundo ideal, né? Só que o que acontece? Ao fazer isso, a gente aumenta o descolamento para a geração realizada. Então, se os modelos de previsão hoje fizessem as previsões para esse potencial e a gente avaliasse o erro dessa previsão em relação à geração verificada real, geração observada real, a gente vai ter um descolamento muito maior, né? Porque existe, né, um viés muito grande entre a geração potencial e a geração verificada real. Então, isso o simples fato de colocarmos essa opção, né, como uma opção para validar e resolver os problemas de previsão, elas têm implicações nos modelos energéticos. Por exemplo, o DCEM, ele já representa a maioria dos cortes. Não vamos dizer que todos, porque os cortes acontecem, né, as restrições acontecem em tempo real. Mas, teoricamente, ele modela todos os cortes. O Decomp, a gente poderia dizer que ele tem a funcionalidade, mas ele representa parcialmente, né? O Decomp ele vai estar olhando os grandes blocos, né? Então, as restrições causadas, né, por essas grandes interligações, beleza, ele vai representar, mas não são todos os cortes que acontecem em tempo real, né? E o que o DCEM vai modelar. E o New Wave não modela cortes. Então, se hoje a gente evolui os modelos WO para fazer previsão para o potencial de geração, o DCEM, teoricamente, não teria
grandes impactos em termos dele resolver o problema, mas Decomp New Wave sim, porque a gente estaria colocando dentro do New Wave e Decomp uma geração muito maior que a geração que se realiza, então o modelo vai estar enxergando que ele tem uma disponibilidade, né, geradora muito maior, e que na prática não acontece. Então a gente precisa não só resolver problemas do WL, mas também resolver problemas que a gente vai causar, né, se a gente muda essa forma de fazer a previsão. E o dilema é sempre o seguinte, né? É separar a componente físico-meteorológica, né, na previsão, que é vento e o potencial, da componente operacional, que são as restrições e cortes, manutenções e tudo que impacta a operação, né? E a gente tem, né, recebido alguns pedidos, né? Esse GT é alvo, né, assim, foi motivado por alguns pedidos, né, vamos resolver o problema, tem problema na previsão, mas ainda não está claro, né, dentro dessas discussões, se é um problema metodológico, se é um problema operacional, ou ambos, né? E muitas dessas solicitações e proposições que a gente acaba recebendo, né, às vezes não tem uma fundamentação tão clara, né, do problema. Às vezes, quero resolver o problema, beleza, o DCM a gente resolve, mas não vem uma proposição de como resolver no The Company Wave. Então, o objetivo desse grupo é exatamente isso, é a gente propor soluções, né, completas para resolver todo o problema nas previsões relacionadas aos cortes. Bom, pessoal, dito isso, o objetivo do grupo e contextualizando um pouco do problema, a gente elaborou aqui um cronograma, né? Essa fase zero, né, é o que a gente está fazendo agora, é uma reunião de alinhamento, colocar todo mundo na mesma página, né? Então, é o que a gente está fazendo agora. A fase um é uma fase de diagnóstico do problema e proposta de solução. Aqui, digamos assim, nessa primeira etapa do projeto, a principal, né? É onde todos vão poder participar. Quando eu digo todos, é todos mesmo, todos os agentes, né? Todos os agentes poderão participar, e instituições, então não é fechado para o nosso grupo aqui, ou seja, totalmente aberto, né? A fase 2 vai ser uma fase que a gente vai avaliar, né, todas as propostas que a gente vai receber aqui, né? Depois eu vou comentar mais adiante na apresentação. A gente vai passar alguns documentos, né, norteadores aí, e vai ter um formulário, né? Não é obrigatório seguir para contribuir, seguir o formulário, né, estritamente, mas a gente recomenda que sigam, porque numa proposta, né, de solução, né, a gente espera que ela esteja embasada, bem embasada tecnicamente, né? E para ser embasada tecnicamente, né, a gente precisa de resultados, precisa de testes, e aí a gente colocou ali, né, um passo a passo do que a gente espera receber, para facilitar a avaliação, para facilitar a gente ter, ao final, um conjunto de propostas robusto. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso aí, e também o local que a gente vai disponibilizar para vocês. Mas o que eu queria frisar no cronograma aqui uma etapa para a participação de todos. E a última etapa, que é a fase 3, vai ser uma etapa que a gente vai montar, de fato, um cronograma e as propostas de atividades para a próxima etapa, que aí seria, sim, implementação da solução. Então, essa primeira etapa, a gente vai colher todas as informações, vai gerar um relatório com as propostas, né, e escolher uma ou mais propostas que a gente achar viável ali, né, sempre apresentando para vocês, todo o cronograma vai ter uma reunião de apresentação. Essa fase 1, inclusive, né, a gente espera que, dependendo do volume que tiver de apresentação, a gente consiga até abrir espaço, né, para que os agentes possam apresentar as suas propostas. E aí, tendo todas essas propostas, na fase 3 a gente vai direcionar as próximas etapas do trabalho, né? Montar um cronograma com atividades, responsabilidades, que aí entra todo aquele rito que a gente conhece, né, dos grupos de trabalho, que é o desenvolvimento, a apresentação, os testes, né, o impacto nos modelos, tudo ali. Bom, só para a gente esclarecer um pouco mais, né, para o cronograma não ficar tão nebuloso assim, eu vou passar um pouquinho em cada fase. Essa fase inicial, essa fase zero aqui, é o que a gente está fazendo, né? Então, o que eu gostaria, né, o que a gente gostaria de deixar claro aqui para vocês é a situação atual, o problema, contextualizar o problema. E, além disso, né, definir
né, algumas informações. Por exemplo, deixar claro o que se refere cortes, né, essas restrições de geração que a gente está fazendo, como é que se relaciona com a geração observada, o que seria a relação com a geração estimada, potencial referência, que basicamente conceitualmente é a mesma coisa, mas tem alguns detalhes implícitos, né, aí em cada uma. Por exemplo, a geração de referência tem uma finalidade muito específica na pós-apuração, que é para fins de ressarcimento econômico dos agentes, né? Então, tudo isso a gente queria deixar claro aqui nessa apresentação. Fase um, né, fase mais importante, que aí é que vai vir a maior parte do trabalho, né, que é a fase aberta para a participação de todos, né, qual que é o objetivo dessa fase? É verificar a existência e a magnitude e os impactos do problema de cortes na previsão, né, e nos modelos energéticos, obviamente, e propor caminhos de solução. Então, além da gente identificar o problema, justificar que realmente é um problema, a gente está esperando, né, algumas propostas. Aí entra algumas atividades principais que a gente espera abordar nessa fase. Primeiro é a análise exploratória dos dados, né? Como eu comentei, né, a gente já recebeu algumas contribuições, por que que a gente não usa geração de referência, né? Geração de referência tem uma finalidade específica, que é o ressarcimento econômico. Então, ela tem uma série de arcabouço ali voltado para isso. Será que é a melhor opção para a gente fazer aqui? É isso que a gente espera avaliar, né? Então, quando a gente coloca aqui análise exploratória de dados, dado que eu tenho eu fiz uma proposta, né? Usa essa informação tal, usa essa informação tal, a gente espera que na proposta tenha sido feita uma avaliação do porquê, né? Então, uma proposta bem formatada, ela vai vir, né, com estudos, né, adicionais, mostrando, né, justificando tecnicamente aquela proposta. Então, o que a gente espera receber é isso. E, feita uma avaliação de todas as informações que vão impactar essa proposta, a gente espera também ver a avaliação dos impactos dos modelos, né? E aí, o WL semi-horário, o WL semanal e os três modelos da cadeia energética. Em relação às alternativas, né, a ideia aqui da apresentação, pessoal, não é a gente dar solução, proposta de solução, não é isso, né? Mas, né, para direcionar o entendimento, né, a gente marcou aqui algumas possibilidades, né, só para dar um norteado mesmo assim na situação, no problema, né? Uma coisa que a gente pode pensar é o seguinte: a geração observada está com um problema sobre cortes, né? Ela está impactada sobre restrições operativas como um todo, né? Vamos criar, então, uma geração potencial. Eu tenho um histórico agora de geração potencial. Como que vai ser essa geração potencial? É o que a gente espera também na proposta, né? As possibilidades. Se eu tenho uma geração potencial, o que é que eu posso pensar? Treino nossos modelos de previsão com essa geração potencial. Ao fazer isso, a minha previsão vai ser muito mais alta que a previsão real que está sobre cortes. O DCEM, teoricamente, ele já consegue resolver o problema porque ele representa a rede elétrica, então ele vai conseguir resolver, né, grande parte do cortes que acontece em tempo real. Porém, se a gente considera que os modelos de Company e Wave já estão prontos, a gente estaria colocando uma geração muito maior. Então, uma possibilidade, né, é de criar um modelo de previsão de cortes. Então, se eu tenho uma previsão, né, muito por potencial, e eu sei que vai ocorrer cortes ali no futuro, no horizonte do Decomp New Wave. Quando eu falo esses horizontes, pessoal, frisando que é o primeiro mês só, né? Se eu tenho essa previsão muito mais alta entrando nos modelos e eles não conseguem representar, por que não fazer um modelo de previsão do corte, né? Da previsão de restrição? Não é uma tarefa trivial, mas é uma possibilidade. E aí, tendo essa possibilidade, tem a previsão potencial, tem a previsão de corte, uma menos a outra, é o que entraria nos modelos energéticos. The Company Wave. Decent já não precisa fazer isso. Uma das possibilidades, né? Não estou dizendo que é a melhor possibilidade e que é uma possibilidade factível, mas é uma possibilidade, né? A ideia aqui é só apresentar alguns exemplos. Uma outra possibilidade seria o seguinte: treino os modelos de previsão, WLs, né, com a geração potencial. Dado que os modelos energéticos não representam cortes, poderia se adaptar aos modelos energéticos. Outra opção, né? Existem diversas outras opções,
né? Então, a ideia aqui dessa fase é a proposição, né, de soluções. E aí, o que que seria o entregável, né? Então, cada propositor, seja um agente gerador, um agente comercializador, né, uma instituição, ou até um grupo dentro, um subgrupo dentro do próprio ONS, que quer fazer uma proposição, a gente vai disponibilizar um formulário, né? E aí, cada proposta né, de cada propositor desse vai chegar para a gente um formulário com tudo, né? As evidências do problema, o que que ele considera como cenário ideal, né? O que que é a proposta preliminar dele. Então, é importante, né, a gente frisar que nessas propostas, claro que a gente sabe, o setor elétrico ele é formado por diversas instituições, né? Cada instituição tem um olhar, um interesse, né? Um viés ali talvez de solução, mas é importante a gente deixar claro e defender tecnicamente com os resultados, com tudo. E mostrar o impacto que aquilo gera para a sua empresa, o impacto que ela enxerga para a sociedade como um todo. Isso tudo vai contar pontos aí para a gente ter uma melhor solução do ponto de vista como um todo. A fase 2, né, é a fase, dado que o NSCCE, esse grupo de trabalho aqui, recebeu as contribuições, a gente precisa consolidar essas contribuições, né? E escolher algumas soluções possíveis. Não, dependendo do volume de proposta, claro que não vai dar para a gente implementar todos e testar todos, a gente vai ter que elencar algumas alternativas. E aí, para elencar algumas alternativas, a gente tem que ter alguns critérios, e aí sempre os critérios técnicos é que vão prevalecer. Então, isso que eu comentei de a proposta ser embasada, né, tecnicamente, resultados, testes, né, é extremamente importante. Então, nos próximos slides, né, uns 2 ou 3 slides à frente, eu vou até apresentar alguns links com os dados que podem facilitar essas análises também. Bom, fase 3, última fase, né, consolidamos, né, todas as contribuições, apresentamos para os agentes, discutimos, elencamos as melhores soluções, vamos partir agora para as fases de implementação real da solução. E aí a gente vai, né, a gente não montou esse cronograma para essa fase, porque não tinha sentido, né, a gente criar uma fase no tempo, dado que a gente ainda não tem, né, todas as propostas definidas, e aí a gente estaria meio que adivinhando o que ia acontecer. Não, não é o caso. Então, essa fase 3 é para isso. Temos ideia do caminho a percorrer, agora a gente tem ideia do que precisa ser feito, quais modelos impactados, né, qual tempo que a gente precisa, né, que tipo de conhecimento que a gente precisa ali para implementar a solução no ambiente operacional, né, junto com todos aí. Bom, aqui, os próximos slides são só informativos, pessoal. É para consulta, né? Eu não vou ficar falando muito explicando o que é cada produto desse, né? A gente espera que todos os propositores já tenham conhecimento, se não de todos, da grande maioria, né? Então, é só para deixar o caminho, né? Para que todos consigam acessar, né? De uma forma simples, não ter que ficar procurando, né? Todos esses produtos. Ó, o primeiro deles é o WL semanal. Aqui, nesse link, a gente encontra todos os decks, né, da previsão com os dados, né, da previsão semanal e os códigos também. Nesse mesmo link, né, se a gente filtra, né, por DEX, a gente pega os DEX desses dados. Se a gente filtra por modelo de previsão de geração eólica semanal, né, a gente consegue encontrar, né, documentos, né, documentos explicativos, né, o manual de execução, o documento explicativo da metodologia, tudo nesse produto aqui. Do WL semi-horário, né, se a gente acessa esse link e filtra por dados utilizados na previsão eólica, a gente encontra todos os decks. E se a gente usa esse outro link e filtra por modelo de previsão, você tem acesso aos códigos, né, de execução, né, do deck. E se você filtra por essa nota técnica aqui, você tem todo o aparato, né, de documentação do processo, seja, né, metodologia ou seja manual de uso do modelo.
Aqui são as informações dos modelos energéticos. Então, esse link vocês acessam todos os decks do DCEM, esse link todos os decks do Decomp e esse link todos os decks do New Wave. Né? Nesse link aqui, basta filtrar por deck New Wave definitivo, que vocês tenham os históricos dos decks do modelo New Wave. Esse aqui talvez não seja familiar para todos, né? Muito provavelmente mais, talvez, para os agentes geradores. Esse aqui reúne uma série de informações, né, por conta de constraint off. Né? Então, aqui vocês vão encontrar todas as informações relacionadas a cortes, né, e outras informações também, né? Alguns dados, geração observada, né, os próprios cortes, tudo isso para previsão eólica nesse link. Eu deixei aqui o previsão fotovoltaica nesse outro link, embora nesse primeiro momento a gente não vai utilizar, mas eu deixei aqui, caso alguém tenha interesse também de, em algum momento, avaliar dados fotovoltaicos, eu deixei o link aqui também. Bom, esse aqui é o caminho, pessoal, para acessar todo o material que a gente vai disponibilizar, né, nesse grupo de trabalho. A gente já disponibilizou, né, Rodrigo, essa apresentação, então vocês já conseguem acessar essa apresentação. A gente vai disponibilizar mais dois materiais, né, um documento, né, que é um documento texto, né, com essas fases, né, é um documento um pouco mais explicado, talvez, do que a apresentação, que é um documento mais expositor. Então, lá a gente vai disponibilizar lá nesse link esse documento. E um documento em um Word, que é um formulário, né? O formulário para a apresentação das propostas. E nesse formulário tem algumas regras que a gente coloca lá como obrigatório para o agente preencher, e a gente coloca algumas opções também, assim, que a gente espera que sigam, né, para facilitar, assim, uma boa proposta, mas que não é totalmente obrigatório. Fica a cargo do propositor escolher o que ele acha pertinente, né, para a gente conseguir avaliar. Bom, a gente vai abrir, a gente está chegando aqui ao final dessa apresentação. A apresentação é relativamente curta, mais para nivelamento, então a gente já vai abrir para as dúvidas, mas aqui a gente já deixa o e-mail, né, caso surjam dúvidas, né, durante o trabalho, né, além de hoje, né, e no futuro, fiquem à vontade para contactar, né, o NS e a CCL no esclarecimento dessas dúvidas. Bom, obrigado, pessoal, e a gente já pode caminhar, então, para as perguntas. Paulo, a gente recebeu aqui 3 perguntas no chat, a gente vai por ordem aqui do que a gente recebeu elas. Eu vou ler cada uma delas aqui para ficar registrado. A primeira pergunta aqui é do Belotti. Vou ler exatamente como está escrito aqui. Bom dia, acredito que tenha sido feita uma afirmação equivocada com relação ao ajuste da previsão com base na geração potencial não impactar o DCEM. Vale destacar que o DCEM tem sim a capacidade de realizar os cortes, mas o que observamos no dia a dia ao comparar a previsão do WO e geração observada não são apenas momentos de excesso de geração com corte, mas também previsão abaixo do realizado em momentos em que não temos corte. Logo, é muito comum estarmos subestimando por antecipação a geração eólica no modelo DCEM. Adicionalmente, é completamente diferente o modelo cortar e eu já entregar uma geração cortada como previsão, uma vez que ao identificar a necessidade de corte, o modelo DC deveria automaticamente levar o CMO a zero, o que não ocorre quando apresentamos a previsão já cortada. Não, terminou, Rodrigo? Sim, sim. É isso mesmo, Beto. Talvez, assim, quando eu comentei ali do impacto, né, o que acontece hoje? Nas previsões, né, hoje a gente não, nas previsões, né, os cortes, eles impactam, né, o treinamento dos modelos. E impactando o treinamento dos modelos, impacta tanto em momentos com corte, né, tanto em momentos sem corte. Então, o que a gente vê nas previsões, né, é um impacto não somente, é claro que o impacto é muito maior quando você tem um corte profundo, né, uma restrição profunda, e aí o modelo acaba tendendo a superestimar a previsão, né, ser superestimada. Mas em outros momentos pode acontecer o inverso. Então, se você tem um período histórico, recente, que você tem uma incidência muito grande de cortes,
o modelo está sendo treinado para aquilo ali, ele vai tender a gerar uma previsão mais baixa se naquele futuro que você está olhando não tiver uma incidência tão grande de cortes, né? E vice-versa, né? Então, isso que você falou é totalmente verdade, né? O que a gente comentou em relação ao DECEM, que ele está preparado, teoricamente, para receber cortes, né? Para receber cortes, não, né? Para modelar, né, os cortes. Então, assim, é isso tudo que você comentou que a gente vai ter que avaliar, né? Aquelas ideias que a gente colocou ali, né? O DCM, beleza, consegue representar, o Decomp parcialmente, e o New Wave não consegue. Então é isso, né? O que a gente tem que fazer aí nesse trabalho. Mas impacta sim. Hoje impacta o DCM, hoje as previsões que a gente está fazendo impactam, e tanto em momento com corte ou sem corte. Então, tá totalmente correto. Uhum. É, Paulo, na sequência aqui tem uma pergunta do Luiz Carlos Real Pereira. Poderiam disponibilizar os dados utilizados na estimação das curvas de vento e potência no modelo WL? Se possível, também seria interessante disponibilizar a memória de cálculo ou até mesmo o script utilizado. Então, a gente não tem isso assim preparado para disponibilização. Esse script não é preparado. Mas isso não é bicho de sete cabeças, pessoal. Então, assim, se tem capacidade de entender, né? Porque hoje, como não é preparado para disponibilização, a gente não tem isso bem documentado, acaba gerando mais confusão para passar. Mas no documento, né, de metodologia, a gente tem a descrição do que é feito. Então, assim, não é um modelo tão complexo você gerar as curvas. Esse caminho que a gente colocou aí de dados, tem várias informações que permitiriam fazer isso. Então, esse caminho que a gente colocou ali de dados, né, não será todos os dados do WO, né, porque a gente tem uma série de tratamento dentro do modelo WO lá, né, mas para fazer essas análises, estudos, tudo isso com esses dados que a gente apresentou aí no slide, tudo se consegue fazer, né, tudo dá para fazer. E aqui, Paulo, na sequência, o Maurício Goulart. é, Bom dia, pessoal, parabéns pela iniciativa. Ele não entendeu muito bem a questão de prever o corte. Muito do curtailment é por confiabilidade devido à restrição interna no mercado, que não são representadas no Rodrigo, décadas. não sei se falhou para mim aqui. Alô, alô? Ô, Rodrigo, Sim, tô ouvindo. tá ouvindo? Falhou para mim aqui, você pode repetir a pergunta? Eu acho que eu que devo ter falhado para mim mesmo. Tá. É pergunta do Maurício Goulart. Bom dia, Uhum. pessoal. Parabéns pela iniciativa. Não entendi muito bem essa questão de prever cortes. Muito do curtailment é por confiabilidade devido a restrições internas ao submercado que não são representadas nos decks da CCE. A ideia é trazer o efeito dessas restrições para dentro dos modelos de formação de preço, diminuindo a geração potencial. Eu acho ali, Paulo, tá me ouvindo? Não é para entender mesmo, não. A ideia do grupo é exatamente. Alguma rede está ruim, ou é a minha ou é a tua. É, eu acho que é a minha. Eu acho que é a minha. Infelizmente, eu acho que é a minha aqui. Eu vou. Se falhar de novo, você me avisa, Rodrigo, por favor. Na Tá. verdade, quem fez a pergunta, Rodrigo, O mesmo? Maurício Goulart. Era a gente dar a proposta de solução mesmo, não, né? A gente também não sabe a resposta, né, para isso. Ali é para fomentar a discussão mesmo. Para fomentar a discussão mesmo. É, só deixar ali como uma possibilidade, né? Mas a gente não tem claro se é a melhor opção. Fazer um modelo para cortes, porque isso é uma tarefa, né? Talvez complexa e tal. Então, ali a ideia que a gente apresentou é deixar aberto a questão para que todos proponham, né? Nada que a gente apresentou ali é uma proposta que a gente defende, né? Só ideias mesmo para fomentar a discussão. Mas alguma coisa tem que ser feita, né? Se a gente muda no WO, a gente recebeu proposta, por que que a gente... Paulo, acho melhor tu fechar teu Muda. microfone. Teu microfone não, teu.
tua câmera. Eu fechei a câmera, Rodrigo. Eu não sei por que minha internet está dando uma oscilada aqui. Mas deu para entender, Rodrigo? Ou falhou toda a explicação? Cara, deu alguns cortes, mas é claro, né, que a gente está dando um start aqui, uma atividade inicial, a gente precisa amadurecer bem essa questão de como considerar esse corte, né, dentro de como vai ser utilizado esse corte para montar nossas, bem como tu trouxe ali, questão de como as curvas podem vir a estar contaminando a previsão, sendo elas trazendo em conta aqui o que o Belotti trouxe anteriormente, sendo mais assertivas ou prejudicando a previsão, né? Já dando um Sim. indicativo com corte, né? Na sequência que o Álvaro fala sobre o material detalhado, Álvaro, a gente subiu por enquanto só a apresentação, esse documento aqui, os dois documentos aqui para contribuição e o Word detalhado, a gente vai subir, nos tentativa é a gente subir hoje ainda até o final da tarde, no mais tardar até o final dessa semana, amanhã, sexta-feira, dia 13. Mas quando a gente subir, Álvaro, a gente circula um e-mail avisando aqui sobre a disponibilidade sobre a disponibilização do material. O Cássio levantou a mão sem querer ou de propósito? Mas tem mais perguntas no chat, Rodrigo? Tem, não, é que o Cássio é da CCL, não sei se queria complementar alguma questão, mas acho que Ah, foi sem levantou a querer. mão? Ah, eu não vi. Na sequência aqui, a pergunta da Letícia Dastri. Vocês consideram razoável que os agentes permaneçam por mais 6 meses comprando energia para recompor o corte fora do piso, apesar de o problema já ser claro e a discussão estar se prolongando além do que seria aceitável? Eu acho que isso a gente não tem resposta clara, porque foge aqui o objetivo, né, É, da reunião. é um fórum mais técnico que se refere, né? É, mais específico para esse problema. É. O Fernando Porbeira levantou a mão. Fernando, vou só ler a última pergunta do chat aqui, depois do Belote eu passo a gente passa a palavra para ti. Obrigado. Na sequência que o Belotti comenta, entendo que aqui não estamos discutindo a metodologia da estimação para os 5 anos do New Wave, só o modelo WO. Entretanto, é importante ampliarmos a discussão para a metodologia da média histórica para os 5 anos do modelo New Wave. É, sim, Belotti, aqui é bem como o Paulo trouxe, né? O foco aqui é só nesse modelo, no modelo WO, o horizonte do dia seguinte até o primeiro mês operativo, mas a gente entende a preocupação com relação ao impacto em termos gerais aí, de corte na reconstituição do histórico para atualização da previsão dessas projeções até 5 anos à frente. E à medida do que, bem como o Paulo disse, né, o assunto que está amadurecendo aqui, existe um outro grupo que tem esse escopo, e à medida que a gente for vendo aqui de solução, a gente compartilha, né, faz um trabalho conjunto de que forma o outro pessoal consegue aproveitar as informações de corte, de que forma isso pode vir a ser assimilado a horizontes mais estendidos, né? Pessoal, a última do chat foi essa. Ô, Fernando, por favor. Fernando Borborema, se quiser, fica à Bom vontade. dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, o que eu vou comentar aqui, nada pessoal, tá? Eu não, talvez seja até um desabafo da maioria dos agentes, porque a gente vê, né, o CT, o PMO, o PLD tocando os assuntos e a gente sabe que é um colegiado, né? Ele é colegiado CCE e ONS, e a gente vê constantemente alguns temas é o ONS que toca, outros temas é a CCE que toca, e a gente sempre junta as duas instituições como eles estão tocando juntos, né? Então a gente vê que esse tema ele é um tema muito mais sensível para a ONS, até porque o ONS é dono dos dados, então a gente vê que o Paulo Sérgio ele trabalhou ativamente no WO, né? Então talvez ele seja a maior autoridade de WO do Brasil hoje é o Paulo, né? Então, discutir tecnicamente com o CT é praticamente impossível, né? Até porque vocês manjam muito mais do que a gente. E aqui o meu comentário vai mais na linha de separar um pouco do contábil e o físico. Esse problema do WO, ele não foi identificado pelos agentes. Esse problema do WO, ele foi identificado pela CCE. Então, se vocês forem no encontro do PLD, o 119, que aconteceu em dezembro,
A CCS mostrou bastante desconfortável com a quantidade de dias onde o curtail energético era elevado em momentos que o PLD não era piso. Então, a gente, às vezes, né, quando o tema ele é muito tocado pelo ONS, até porque esse tema ele é um tema que ele fica debaixo do ONS, a gente fica muito pensando no operativo. Ah, mas qual que é a geração eólica correta a ser utilizada? Ah, eu não estou superestimando, dado que eu vou cortar? Gente, eu acho que o entendimento mais correto é que o modelo ele tem que otimizar. Então, o modelo ele tem que otimizar oferta total. E a oferta total, ela está entrando cortada. Então, eu acho que existem poucas discussões de fundamento. Eu acho que a discussão técnica existe, que é uma discussão que a gente não consegue ter como agente com o pessoal que desenvolveu o WO. Mas a discussão de fundamento, ela é um pouco clara, em que se a gente não tem certeza se o decomp tem que entrar com geração cortada ou não, eu acho que tem um erro aí. Eu acho que o decomp tem que otimizar a oferta total. E assim como o New Wave. Eu acho que o New Wave ele não corta, mas ele tem variáveis de folga. O New Wave ele é capaz de trabalhar com uma oferta maior do que ele pode enquadrar dentro das suas equações. Então eu só queria fazer esse comentário sobre o físico e o contábil, porque o contábil machuca. Então, fisicamente, o modelo pode não ser o que o ONS quer otimizar, mas contabilmente a resposta do modelo hoje ela é errada. Hoje, como a Letícia comentou, vários agentes eles estão tendo que comprar energia cortada a um preço de muito longe do piso, muito distante do piso, por conta de um problema contábil que o problema físico não conseguiu resolver. E o segundo comentário que eu queria fazer é que esse aqui é o primeiro GT que eu participo, a gente tenta participar ativamente em todos os GTs, é o primeiro GT que eu conheço que a postura do CT ela é propositiva, na verdade não é propositiva, né, porque não tem proposta, ela é receptiva, onde os agentes vêm aqui porque a gente não tem solução, e isso demora muito. Então, eu acho que se fosse um problema de maior interesse de ONS, de CCE, eu poderia dizer para vocês que, com boa certeza de que a velocidade seria outra. E eu só queria dizer para vocês que esse tipo de desvio, esse tipo de problema, ele é crítico no setor hoje e machuca muita gente. E o setor, né, quando o assunto é curtail, o setor tem pressa. Então, esperar 6 meses ali no deadline de vocês, vocês colocaram agosto. Agosto é a proposta, a implementação já não sei quando é. Eu acho que é um pouco atrasado para a urgência do tema e muita gente, né, o setor, né, a expansão hoje via CL, se machuca por conta de uma limitação metodológica que a gente tem hoje. É isso, gente. Obrigado pelo espaço. Quer comentar, Rodrigo? É, não, Fernando, a gente entende bem a gente entendeu aqui bem as considerações de como a gente deve pensar em como considerar o mundo físico e contábil, né? Até que quando a gente for fazer retorno dessas reuniões, Fernando, a gente vai tentar trazer alguns aspectos mais aplicados, quem sabe, para botar tudo na mesma página e de que forma isso talvez esteja incomodando, de que forma a gente pode apontar soluções, essas proposições que o Paulo deixou bem aberto, para que atenda todo mundo, né? O grande problema, Fernando, assim, a gente entende o problema e a velocidade. O problema é criar rapidamente essa solução, né, e propor essa solução. Por isso que a gente está abrindo dessa forma, né? E se a gente encurtar demais ali, né, o espaço para que esse GT ele tem uma característica totalmente diferente, né, que é para isso, é para ouvir. Então, isso que você comentou ali nas propostas, a gente quer ver isso, né? A gente quer ver tudo isso aí. E a ideia desse GT é exatamente essa. É a gente deixar. Eu entendo a questão do tempo, a gente entende, né? A velocidade com que as coisas acontecem precisa ser resolvidas, mas também se a gente não dá essa oportunidade, né? E define, sempre vai ter alguém que não vai concordar. Então, não tem jeito, né? A ideia aqui é abrir o grupo e receber as contribuições, né? Não tem muito outro jeito, né, da gente ouvir todos, né? Que é diferente do que a gente fez, né, nos GTs passados, que a gente trouxe já uma proposta de solução, um cronograma e implementou a solução.
Que é exatamente para tentar resolver problemas que a gente, né, nesses outros grupos, a gente encontrou, né? Acho que a gente tem mais perguntas também, não tem, Rodrigo? Ou não? Temos na sequência aqui o Luiz Carlos que perguntou anteriormente sobre a disponibilidade dos dados, né? Digo isso porque a curva de vento-potência, principalmente na parte de logística, parece ser justamente onde está o corte. A proposta mais simples seria atuar nesse trecho. Por isso, o primeiro passo seria reproduzir o processo oficial. Dessa forma, isso facilitaria muito os estudos e evitaria o tempo gasto tentando reproduzir essa etapa do zero. Assim, eu entendo, eu posso comentar um pouquinho, Luiz, sobre isso aí. Eu entendo a questão de reproduzir, mas não entendo a limitação que teria, né, para você fazer uma proposta de solução em cima disso. Por quê? Né? Não é só aí que, já te adianto, não é só aí o problema, né? Em cima das curvas de potência não é o problema total, né? É uma das partes do problema dentro dos modelos, né? E eu comentei sobre a cadeia como um todo, né? E dentro do próprio WO não é só aí também, né? Não é só nas curvas de potência, né? Com esses dados que a gente tem, a gente disponibiliza lá nos ECAS as informações, né, que você gera por conjuntos, aqueles agrupamentos, e com esses dados que a gente disponibilizou, você consegue gerar e ver a diferença que tem entre a curva que a gente disponibiliza ali e a curva que você poderia ajustar com base no potencial. É um estudo que você pode fazer, né? E checar. Então, a gente tem todos esses, dentro desses slides aí, a gente vai ter todos os dados para isso aí. Então, você consegue checar a diferença. E se você adapta, né, no seu estudo, adapta o modelo, você vai ver que o problema não é só aí, né? A gente até poderia achar que é tão relevante assim, a gente disponibilizaria o código que faz isso, mas não vai ser trivial e aí, dado o tempo que a gente tem, né, e até o Fernando comentou, né, a gente cria um outro processo de discussão que é rever metodologia dentro do WO. A ideia do grupo aqui não é bem isso, porque eu acho que tem caminhos de solução que não precisa mexer nada dentro do WO, né? Isso que a gente apresentou, teoricamente, você não precisa, é um dado de entrada do WO, né? Então você não vai mudar nada no WO. O WO continua do jeito que está. A única coisa que o dado de entrada, que é uma geração, né, que está sobre corte, a gente vai colocar outro dado, né? Então, a princípio, o WO, teoricamente, a gente teria uma solução sem mexer nele, né? E com essas informações que a gente já disponibiliza, eu acho que é suficiente, mais que suficiente, né, para você confrontar as ruas, se achar que esse é um caminho, né, no modelo. Qual que seria a próxima? Seguindo aqui, Paula, o Belotti segue aqui, complementando a afirmação da Letícia e do Fernando, esse assunto incomoda os agentes em função desse assunto ter sido alertado ao ONS em PMO, quando da primeira vez que a média de 5 anos reduziu ao invés de se elevar, mesmo com constante entrada de novas usinas. Portanto, o assunto tem pelo menos 3 anos e o ONS prometeu investigar e propor algo e o assunto nunca andou. 6 meses parece muito quando não são apenas 6 meses, são 3 anos e 6 meses. Os cortes começaram a ficar mais impactados a partir de final de 2023, né? Uhum. 24, 25 é que foram o crescimento máximo, maiores, a gente pode. Mas também, pessoal, a gente não consegue resolver tudo de uma hora para outra, né? Então, o objetivo aqui é a gente resolver, né? Abrir esse grupo para vocês se manifestarem mesmo. E como eu comentei, né, assim, então, as soluções, igual o Fernando mesmo também comentou, essa questão técnica dentro dos modelos, eu entendo isso, né? Eu acho que se a gente for numa discussão técnica dos modelos, a gente demoraria até muito mais. Mas eu acho que tem abordagens para mitigar isso que não são totalmente dentro dos modelos, né? Por isso que a gente deu aqueles exemplos lá. Seriam muito mais rápidos, né? Esses caminhos muito mais rápidos. Tem mais alguma, Rodrigo? O Gabriel levantou a mão. Ah, o Rogato. Não tem mais, não tem uma pergunta, Paulo.
Ô, Gato, por favor. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu fico contente que finalmente foi aberto esse CT, porque eu concordo com o que o Belotti comentou. Os agentes já vêm informando o INS da subestimação das gerações eólicas e depois a solar, por consequência, faz 3 anos, tá? Quando os cortes começaram a aparecer e começaram a refletir as metodologias de previsão de geração. E aí vale muito bem lembrar que o que deve entrar nos modelos matemáticos é previsão de geração disponível para o sistema. Tá? Se o sistema vai precisar dessa geração, cabe ao modelo avaliar se ele deve ou não gerar. Né? Da mesma forma que térmica, a gente coloca a disponibilidade, não coloca a geração dela. Tá? Então, as não simuladas, né, elas também têm que ter esse comportamento. Então, qualquer informação que a gente coloca que foi reduzida de forma proativa, seja por uma metodologia que não se adaptou a uma realidade que é diferente, seja porque resolveram colocar um valor menor, ela está conceitualmente errada. Né? Até porque a minha configuração de limite de transmissão, a minha configuração de carga no futuro vai ser completamente diferente da que está acontecendo agora e o problema pode ser maior ou pior. Então, o que tem que entrar no modelo é disponibilidade. Tá? E no meu ponto de vista, o que tem que ser atacado inicialmente é os dados que a gente já tem. Tá? O INS já tem acesso ao qual é a geração potencial e qual é a geração verificada. Tá? E não faz sentido a gente ficar utilizando a geração verificada, dado que tem essa discrepância. Tá? E isso em qualquer etapa da cadeia de formação de preço. No New Wave, a CCE não tem que mandar os dados com geração verificada. Tem que se reconstituir a geração potencial, que o INS já disponibiliza esse dado, né? E aí passar o dado reconstituído. Na hora de calcular as curvas de potência, não tem que entrar a geração verificada, tem que entrar a geração potencial. E isso já vai corrigir grande parte do problema. Tá? E eu acho que é um movimento muito rápido fazer isso, considerando ajustes de modelo e tudo mais. Então, a gente tem que gastar esforço no que a gente já tem acesso agora e que sabe que conceitualmente está errado. E aí, com esse resultado em mão, a gente avalia se tem coisa melhor para fazer. Mas hoje está gritante que existe esse erro. Tem uma forma fácil, né, de corrigir, porque o dado já está disponível, a gente já tem acesso a ele. Então, vamos resolver dessa forma. Eu sugiro caminhar por essa linha e ajustar toda a cadeia. Tá? New Wave, Decomp e Decem. Sempre com geração potencial. Ô, Gabriel, assim, a princípio, teoricamente, é simples. Mas o que a gente queria ouvir nas propostas é exatamente isso. Né? É a opinião de vocês do que fazer. Né? Porque tem os impactos quando se faz. Né? Para a gente no WO, muito fácil. Né? É só mudar a entrada. A única coisa que a gente quer também, né, que eu comentei na apresentação, né, nas propostas que a gente espera receber, que vai vir isso, você comentou que a gente tem a geração potencial. Mais ou menos. Né? A gente tem uma geração de referência usados para outros fins. Vai resolver, talvez, grande parte, talvez resolva. Mas a gente quer que avalie também essa proposta, entendeu? Eu comentei lá quando eu mencionei sobre geração potencial e referência. Avaliar se essa geração de referência para esses fins de pós-apuração, para ressarcimento econômico, faz sentido estar nos modelos. Porque o que acontece hoje? Você sabe disso, qualquer alteração que acontece em dados, informação, né, gera alguns problemas. Né? E lá tem uma finalidade. Então, você tem, né, uma dependência de dados informados pelos agentes eólicos, né, que não de tempo real, né, e aí você já complica um pouco mais em termos de metodologia. Você tem algumas finalidades, por conta de vista, né, de ressarcimento. Se não tiver uma informação, você não tem metodologia de recomposição da informação, né? Lá você não tem isso. Então, talvez ajude, melhore de forma rápida, né? Mas talvez a gente teria que, eu até coloquei como uma pergunta dentro daquela geração potencial, será que é melhor a gente usar ela? Será que é a melhor informação? Ou será que a gente não pode gerar ela, né, de uma outra forma, nos próprios modelos que a gente tem de composição de histórico que vão para o WO, né, a gente poderia corrigir isso e gerar essa geração potencial. Então, a gente queria que
não só fosse feita uma proposta, mas ela fosse avaliada, né? Inclusive dados, para que a hora que a gente for propor e colocar isso, né, oficialmente, né, a gente recebe uma série de dúvidas e questionamentos. E aí, muito provavelmente, em cima disso vai ter também. Então, a gente quer minimizar esses impactos. Então, a ideia do GT é para isso também. Então, essa opinião que você colocou, totalmente pertinente, válida, né? E o que a gente espera receber. O que a gente espera receber e justificada, né? Tecnicamente também avaliada. Paulo, concordo contigo, eu só acho que às vezes a gente tem que pensar um pouco no custo-benefício, né? Quanto tempo demora para fazer toda essa avaliação, quanto tempo demora para fazer a modificação e qual o benefício que eu vou ter lá na frente. Às vezes, usar o dado de referência que a gente já tem, a gente resolve o problema em 2 meses e a gente melhora o nosso resultado em 80%. E eu poderia gastar 1 ano e meio para melhorar em 90%. Esse 1 ano e meio a mais valeu a pena esperar esse 1 ano e meio para conseguir esses 10% a mais? Então, acho que é um ponto que concordo, acho que tem que ser levantado, tá? Tem que ser discutido. Só tem assuntos que a gente faz modificações a toque de caixa e tem assuntos que a gente fica estendendo por anos e anos e anos, né? Então, também do nosso lado fica assim, no caso da convergência do modelo, é um caso que está errado, então a gente vai implementar uma modificação a toque de caixa sem avaliar nada. No caso do corte, a gente tem que avaliar tudo para depois verificar se a gente tem que fazer alguma modificação ou não. Então, a leitura dos agentes perante as necessidades do CT também fica complicado, né? Então, no meu ponto de vista, são duas formas erradas que a gente está colocando no modelo e a gente está lidando elas de duas formas diferentes. Uma, a gente tem uma metodologia que eu consigo ajustar rápido, depois eu continuo a verificar se tem uma coisa melhor, e a outra eu quero primeiro verificar tudo, para depois ver o que vale a pena colocar ou não, sabe? Mas essa questão, tá? Avaliar também o custo-benefício do tempo que demora para a gente chegar numa solução ótima, sabendo que a gente já tem alguma coisa boa e depois a gente pode continuar evoluindo. Esse é um Obrigado. ponto importante, Gabriel. Eu acho que é legal você colocar, né? A gente sabe às vezes, né, para a gente é teoricamente simples também de fazer certas coisas, mas, né, é para todos, né? Então, a gente tem que ter todos aí, pelo menos a grande maioria, concordar para a gente não gerar outros problemas. Então, a gente entende a angústia e compartilha também, né, em algumas vezes, mas, né, tem ritos que não tem como a gente fazer mais, atropelar, né? Fazer mais rápido. Então, o que a gente queria pedir, eu entendo a angústia, é que vocês coloquem, né, nas contribuições todos esses pontos, porque isso aí também vai ajudar a gente a fazer tudo de uma forma mais rápida, né? Então, por exemplo, se a gente vai receber essas propostas, essas avaliações e concordando com essas possibilidades, né, que você comentou, a implementação vai ser muito mais rápida, né? A implementação disso é muito mais rápida, né? Se eu pegar a sua ideia, né, e implementar ela agora, realmente é muito mais rápido. Mas a gente tem que avaliar tudo, né? E tem que seguir todo o rito de concordância para não, né, a gente não ter outros problemas também. Então, eu entendo, mas é um dilema, né? Acho que a gente tem algumas outras perguntas. E, Paulo, aqui seguindo no comentário do Rogato, o Belotti segue de acordo com o Gabriel Rogato, a representação atual está errada e não estamos dando essa ênfase. Podemos investigar novas melhorias de metodologia, mas que a correção do dado de entrada atual deveria ser imediata. Eu acho, né, Rodrigo, assim, claro, pessoal, a gente vai, aqui é uma primeira oportunidade, e assim, vocês contribuindo, quanto mais rápido vocês contribuindo, né, mais a gente vai ter participação ativa de vocês com essas propostas, com essas ideias, né? Essa que eu apresentei lá é uma, que é o que o Gabriel está falando, que eu apresentei lá a princípio, embora eu fui além nos modelos energéticos também ali, com a preocupação que a gente tem que ter. Mas no WO, né, a gente tem a visão do que precisa ser feito e tudo mais ali. Então, quanto mais rápido, né, Rodrigo, a gente recebe essas propostas e o volume da participação dos agentes, mais a gente pode tentar
né, movimentar para talvez uma solução intermediária dessa, né? Mais rápido a gente pode discutir isso, né, Rodrigo? Então, assim, nada é escrito em pedra, nada, o cronograma que a gente fala, nada é escrito em pedra. Então, mas a gente precisa de formalização das propostas de vocês, né? Porque a gente entende que alguns têm essa preferência, a gente vê isso, né? Mas a gente precisa de que a grande maioria tenha, né? Desculpa, Rodrigo, Aí, te interrompi. Vamos lá. aí o Belotti segue aqui. Se é erro e o CT concorda, por que estamos discutindo sobre buscar a opinião dos agentes? Esperar meses para isso. Diversos outros temas dentro do CT, os agentes discordam do CT e a opinião é simplesmente ignorada. É isso que a gente não quer, né, Rodrigo? Agora, a gente quer que os agentes pedem isso, né? Por que que a gente está fazendo dessa forma? Porque é pedido dos agentes, né? Os agentes pedem para ter uma participação ativa, né? E aqui o que a gente, não, vamos seguir essa linha, né? Então o que a gente está criando aqui é exatamente isso. Aí, assim, eu entendo que é um tema que é urgente, né? Também, né? Mas eu acho que é importante vocês entenderem o nosso lado, né? Porque a gente está abrindo essa possibilidade e não fazendo da forma que, inclusive, que é a forma que os próprios agentes às vezes questionam, né? Que é trazer a solução e implementar a solução e rápido. Então, eu acho que a gente está fazendo exatamente uma coisa que é pedido. Na sequência aqui, o Fernando segue. Paulo, a gente tem uma porção de dados de entrada e modelos satélites que possuem limitações. O preciosismo que está sendo utilizado na condução do aprimoramento do WO é uma coisa que a gente nunca viu. Fernando, te confesso que eu não entendi, cara. Os termos aí, preciosismo. Eu acho que aqui no WO a gente teoricamente está nem propondo mexer, a menos dado de entrada. E Eu o, confesso que eu não entendi mesmo, tá? Não está como pergunta. e o Gabriel Godinho segue aqui, concorda com o Rogato, com a execução do modelo New Wave, que vai superestimar muito as ofertas das fontes renováveis, caso seja usada a geração potencial. Tem que pensar melhor numa solução para o New Wave. É isso aí. É isso que eu queria trazer como botar uma pulga na orelha de todo mundo, né? Assim, a gente precisa discutir talvez um pouco mais, né? Não só resolver o WO. Com relação ali, Paulo, à contribuição aberta, a Catiúce pondera aqui. Essa formalização poderia ser um formulário ou votação a respeito para acelerar o processo? Acelerar o processo. Talvez o quê? A gente criar Fazer um formulário. uma enquete, Objetivo um é. formulário, uma enquete para que, vamos, por exemplo, adotar uma dessas soluções e aí todos concordam ou não, algo assim? Aí, Entendo que seja isso, com opções. o formulário que a gente está disponibilizando não é para isso, né? O formulário que a gente está disponibilizando é para que vocês formulem, né, justifiquem o problema, igual vários aí colocou que é um problema, e as razões, a gente quer isso formalizado, né? Isso, se vocês têm isso já bem pensado, isso é coisa rápida de formalizar, e a proposta de solução, né? É o que a gente está vendo. Agora, qual que seria essa proposta de solução? Talvez para abrir uma votação, para fazer algo rápido, para acelerar o processo, a gente pode pensar, né? Mas aí é interessante a gente pensar depois de receber pelo menos algumas contribuições. É claro que essa reunião aqui já dá um bom insight para a gente, né? Dadas as contribuições, mas seria interessante a gente receber essas contribuições. Então, vou pedir todos que têm né, essa necessidade e acha que, assim, eu acho que todos acham, né? Que quanto antes a gente tentar, pelo menos, propor uma solução, é, é, nem que seja paliativa, né? A gente pede para que mandem essas propostas o quanto antes, que a gente vai discutir, e se for o caso, a gente abre né, uma reunião, cria uma reunião para discutir um pouco mais o assunto e abre essa possibilidade, né, junto com todos. Ainda na sequência aqui, Paulo, do comentário anterior do Velotti, ele segue de acordo com a resolução 1032, no artigo 27, ela fala que na hipótese de identificação de erro no processo de formação do CMO e PLD, o NSCC deverão corrigi-lo em todos os modelos de otimização eletroenergética impactados
produzindo-se efeito no dia subsequente à identificação. Todos já concordaram que o dado está errado. Bom, mais ou menos, né, pessoal? Erro é uma coisa, né? Não é um dado errado. O que foi proposto de entrada nos modelos, em tudo, é a geração verificada. A geração verificada está certa, senão eu, né? Tem problemas ali que a gente precisa corrigir, porque a gente está pensando, tem efeitos de cortes ali dentro, e que esse efeito de cortes não é modelado, é uma limitação, é uma limitação. Isso a gente sabe, isso eu acho que todos concordam. Mas eu não, ao meu ver, Rodrigo, não é um erro, né? Uhum. Sim. Mas aí, não sei se a gente consegue encaixar nessa resolução tão bem dessa forma. Aí o Álvaro segue aqui que o dado está errado, o modelo não otimiza a oferta correta porque a oferta está sendo fornecida cortada. É um erro, não é uma limitação. O equivalente a cadastrar uma HE no modelo com menos máquina do que ela tem. Assim, ó, é um ponto de vista, assim, eu enxergo como um problema, assim, não como um erro, né? Claro que tem toda a questão aí dentro da cadeia como um todo que gera um problema gigantesco, mas erro para mim é uma coisa mais específica, né? Um dado errado, uma informação, isso que você falou de informação cadastral, você tem menos máquinas e aí realmente é um erro, mas aqui é dado real, a geração real, e tudo que foi proposto até hoje é com base nessa informação, né? É como se eu tivesse outra variável. Eu sei que existem outras variáveis, por exemplo, meteorológica, que impacta a previsão, que a gente desconsidera. Eles consideram por quê? Porque o ganho às vezes não justifica e porque a qualidade observacional desses dados não traz a melhoria que você espera em teoria. Mas não é um erro, né? É um dado, né, que a gente poderia no futuro adicionar, né, e incentivar os agentes geradores a aquisitar essa informação, por exemplo, para melhorar a qualidade da previsão. Mas é para melhorar, né, não é para corrigir um erro. E esse dado de corte é um outro dado, né, que a gente vai entrar dentro do processo. E existe também alguns problemas, pessoal, que aí na contribuição é interessante vocês abordarem, né? Quando a gente fala, né, de reprodutibilidade, o WO, vocês conseguirem executar, a gente vai estar colocando um outro dado, né, que vai vir de modelos, né, que vai vir de modelos também. Quando a gente fala de geração potencial, seja geração de referência, que aí eu espero que vocês olhem com um pouco de cuidado, né, num nível desagregado, que é o WO com as previsões para o D100 é nível desagregado. Então a gente pode ficar olhando suas informações só a nível agregado para o Decomp New Wave, não, né? E eu espero que vocês olhem essa informação, mas ali vem de um modelo, inclusive um modelo que a gente desenvolve também, né? Que gera aquela geração de referência. Então, a gente conhece até algumas limitações sobre isso aí também. Então, é importante avaliar ali o dado, né? Essa questão de reprodutibilidade do dado de geração de referência, se é um problema ou não é, porque eu entendo que vocês estão, assim, a possibilidade de solução rápida implica em a gente pegar as informações que estão prontas, né, do jeito que elas estão, né, e isso aí no futuro pode causar outros problemas, né, de qual modelo que gera, como é que gera, né, então a gente também é importante vocês relatarem isso dentro das contribuições. Paulo, seguindo no mesma toada aqui do tema, o Álvaro segue, né? Tem algo que possamos fazer ao CT para fazer com que o grupo entenda que o dado está errado e que não é apenas uma limitação. É a contribuição, Álvaro. É trazer para a gente o quanto antes lá dentro do formulário os estudos e as justificativas, os pontos de vista, para a gente reunir tudo, de todos, né? Então, a ideia é reunir de todos. Se todo mundo, a contribuição vier que a gente entender que realmente se encaixaria nessa circunstância,
como eu falei, é uma opinião particular, né? Assim, eu acho que a gente vai avaliar, e eu acho que é o único jeito, né? Contribuição formal mesmo, trazer para a gente aí, abordando todas as questões que a gente levantou, né? Obviamente. A gente não pode ficar também só olhando um dos problemas, que seria treinar o WO com geração de referência, né? Tem que ver tudo. E eu acredito, pessoal, assim, dadas as contribuições de vocês aqui na reunião, eu acredito que vocês estão com um tema bastante amadurecido, né? E sabem do impacto, né, que isso tem causado. Então, assim, eu penso que em termos de contribuição, vocês vão conseguir fazer isso de uma forma muito proveitosa para a gente, né? Então, a gente precisa dessa formalização, peço mais uma vez, né? Eu acho que vai ficar muito bom, dado a maturidade que vocês já estão sobre o efeito dos problemas e nas sugestões de solução. Mesmo que seja igual o Gabriel falou, assim, a solução rápida, tudo isso vocês podem colocar. A solução rápida é essa, entendo que a solução mundo ideal é esse, e solução definitiva é essa. Né? A gente espera que a gente não vai atingir o mundo ideal, mas eu quero essa solução rápida. Eu acho que dá para a gente implementar, causa esse e esse impacto, e a solução definitiva a gente faz nos próximos anos. Né? Então, tudo isso vocês podem colocar dentro da proposta. É o que a gente espera. O objetivo aqui é esse. Paulo, essa era a última consideração. É muito dos questionamentos aqui, das provocações vem aqui ao encontro, não aqui do WO especificamente, né? Essa perspectiva dos 5 anos. A gente vai levar todas essas considerações aqui aquele grupo que estava fazendo essa atividade, que revisitou a nota técnica, né? E vamos dar uma sequência, tentar dar uma celeridade maior nesse aspecto e levar para pro grupo que está tratando essa atividade, que tratou dessa atividade ali anos atrás, pedir uma celeridade e levar essa preocupação do pessoal aqui. Alô, Paulo, tá ainda aí? Tô sim. Tá. Eu Assim, acabei deixando o microfone fechado aqui. assim, pessoal, aí a gente vai dar continuidade, vai levar essas considerações para o outro grupo, levar o que a gente vai trazer inteiramente aqui para essa atividade, seguindo ali o cronograma que o Paulo trouxe. Para em próxima reunião, né, considerando aqui as considerações que o Fernando Borama falou, né, com relação ao aspecto comercial, a gente vai trazer aqui algumas considerações ali dos aspectos que ele trouxe, que foi tratado no encontro PLD, até para a gente entender um pouco melhor ali, nesse encontro especificamente, tinha visto aqui uma aderência grande aqui com um corte em relação a PLD mínimo, mas a gente traz aqui. A gente tenta entender melhor aqui internamente o que aconteceu. Se qualquer dúvida a gente tiver aqui, a gente entra em contato diretamente ali com ele com relação a essa consideração. Aí, pessoal, e aqui no processo normal, a gente divulga na sequência aqui o vídeo dessa reunião ali no mesmo link do portal e os documentos que o Paulo mencionou ali para descritivo e de contribuição, né? Até amanhã de manhã a gente disponibiliza, né, Rodrigo, os documentos. A gente já finaliza aqui. E até amanhã de manhã, pessoal, vocês podem acessar lá o formulário. E como eu mencionei, tá, pessoal? Aqui a gente pensou num formulário inicial ali. Fiquem à vontade. A única coisa que a gente tem uns tópicos obrigatórios que a gente pede lá, que é mais questão de identificação e se autoriza ou não a divulgação, esse tipo de coisa. Então, padrão. E a questão assim da proposta, vocês ficam à vontade para seguir, né? A gente, se seguir, eu acho que fica legal, ajuda a gente, né, para acelerar as avaliações. Mas não é nada ali escrito em pedra, não. Fiquem à vontade para sugerir, propor. A ideia aqui é essa. E a gente entende, né, toda a questão de tempo, mas também, né,
Não tem muito jeito, né? Tem que abrir a participação de todos também. Então, acho que a gente pode finalizar, né, Rodrigo? Isso mesmo, Paulo. Obrigado, pessoal, pela presença e pela colaboração nas contribuições. Obrigado, pessoal. Então, nos vemos numa próxima reunião aí.